Um 737 desaparece do radar. Sobre uma das selvas mais remotas da Terra. O acidente leva os investigadores ao limite. No primeiro dia, tivemos 8 picadas de cobra, 3 pernas quebradas e uma parada cardíaca. É o pior acidente na história do Panamá. Aeronaves comerciais simplesmente não caem do céu. Teorias sinistras emergem. Há aviões transportando drogas por lá. Que tal uma bomba? Eles viram uma grande bola de fogo. Foi muito suspeito. Uma nação inteira está exigindo respostas. As peças se espalharam muito e isso não tinha nenhuma lógica. Copa 201. Apenas uma conclusão impressionante pode Foi explicá-la. uma grande surpresa para todos nós. Vamos lá! Estou tentando, comandante! Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Aeroporto Internacional de Tocumen, na cidade do Panamá. V1. O voo 201 da Copa Airlines decola para um trajeto curto até Cali, na Colômbia. Acelerar. Trem recolhido. O comandante Rafael Chial é o piloto mais experiente da Copa. Hoje ele está monitorando os instrumentos. Acelerando para subir. O copiloto Cesário Terrada está pilotando o avião. 40 passageiros estão a bordo, na maioria visitantes a negócios que estão voltando para a Colômbia. O voo normalmente leva cerca de 1 hora. Mas hoje, um problema pode aumentar esse tempo. Temos uma tempestade pesada vindo do Golfo. O voo 201 está indo direto para uma tempestade. No Panamá, sobre a água de 12 a 16 quilômetros, por causa do Golfo, há muita atividade convectiva e trovoadas. O tempo estava excepcionalmente terrível. Foi uma tempestade terrível. Parece que teremos que fazer o caminho mais longo. Se você voar através de uma tempestade poderosa, há correntes ascendentes e descendentes. Elas podem derrubar um avião, então você não voa através delas. Parece claro para o leste. Os pilotos precisam encontrar uma maneira de contornar o mau tempo. Concordo. Vou avisá-lo sobre o que estamos fazendo. Você olha para o tempo e decide se você consegue. Se não, você pede um vetor para contornar as tempestades. Centro do Panamá, Copa 201. Gostaríamos de contornar o mau tempo. Pedimos para ir na direção 090. Copa 201, entendido. Você está livre para se dirigir para 090. Entendido. Indo para 090. Senhoras e senhores, teremos um pequeno desvio para evitar o tempo ruim. Isso pode atrasar a nossa chegada em Cali. Eu os manterei informados. O novo rumo levará o 737 para o leste, em torno da tempestade, antes de se dirigir para o sul, novamente para Cali. Centro do Panamá, Copa 201. Faz 12 minutos que o avião decolou. Nivelado a 250. O comandante diz aos controladores que atingiu a altitude de cruzeiro, 25 mil pés. Minutos depois, o avião desaparece do radar. O controlador tenta contato via rádio, mas não obtém resposta. Se você está perto de trovoadas e está chovendo muito, haverá estática no rádio. E, às vezes, você pode não ser capaz de fazer contato por alguns minutos. Graciela Ocana é um dos controladores de plantão. O voo estava saindo do espaço aéreo do Panamá e entrando no espaço aéreo da Colômbia. Tomara que seja interferência da tempestade. Olha, quando o sinal desapareceu no radar, fui avisada do que aconteceu. A última localização conhecida do avião foi sobre a remota região de Darién, no Panamá. O último retorno do radar foi aqui, sobre a selva de Darién. O avião desapareceu sobre uma selva quase impenetrável. Se o Copa 201 caiu aqui,
Só chegar ao local do acidente já será uma luta. Graciela informa o desaparecimento do voo às autoridades aeronáuticas. Oi, você já teve algum contato pelo rádio com Copa 201? Em seguida vem a notícia que ela mais teme. No início da manhã, recebi um telefonema de uma estação de rádio em Darien. Há sobreviventes? Testemunhas em solo relataram uma visão aterradora. À noite, eles viram uma grande bola de fogo caindo do céu. Nós precisávamos descobrir onde a aeronave estava. E se havia alguém vivo que poderia ser salvo. No dia seguinte, equipes de busca e resgate chegam ao local do acidente. Mas todas as 47 pessoas a bordo morreram. Mesmo que seja só uma pessoa, é uma grande perda. Mas é um avião cheio de passageiros. É realmente terrível. Na cidade do Panamá, os investigadores de acidentes aéreos montam um posto de comando numa escola de aviação local. O vice-diretor de aviação civil do Panamá, Jorge Rodrigues, está sob uma pressão enorme para descobrir o que aconteceu. A perda de uma aeronave tão grande deixou seu país em estado de choque. Na época, foi o primeiro grande acidente de uma empresa aérea do Panamá. Perdemos 47 pessoas, todos mortos. O mau tempo leva à especulação imediata de que os pilotos da Copa podem ter sido atingidos por uma tempestade mortífera. Eles relataram que o clima estava ruim no Golfo do Panamá na hora. Quero todos os dados do tempo para essa área. Na província de Darien, bombeiros panamenhos fazem uma oração para as 47 pessoas que morreram a bordo do voo 201. A busca para entender por que eles morreram traz o investigador Tom Helder, da NTSB, à cidade do Panamá. Há grande pressão sobre a NTSB para determinar a causa do acidente. Isso é o que nós fazemos. Então, certamente queremos saber o que aconteceu, por quê. Queremos evitar outro acidente. É a nossa principal missão. Tom Hatter, NTSB, como vai? Mas há uma pressão adicional sobre Helder por causa do tipo de avião envolvido na tragédia, um Boeing 737. Eu realmente gostaria de ver o leme nesse aqui. O leme é uma superfície de controle essencial na cauda, que ajuda o avião a fazer curvas. A NTSB suspeita que uma falha do leme causou o acidente recente de outro 737, o voo 585 da United Airlines. Já tinha havido um acidente com o 737 em Colorado Springs. Durante a aproximação, de repente, virou e mergulhou no chão em alta velocidade, matando todos a bordo. A possível ligação entre os dois acidentes faz com que seja essencial descobrir o que derrubou o voo 201. Já que foi um acidente não solucionado, estávamos muito ansiosos para saber se havia outras evidências por lá que nos ajudassem a resolver o caso. Se a falha do leme derrubou ambos os voos, poderia haver uma falha fatal em cada 737, o avião comercial mais popular nos céus. Os passageiros de todo o mundo podem estar em risco. Na província de Darien, no Panamá, os investigadores começam a árdua tarefa de tentar encontrar todos os destroços do voo 201 da Copa. A vegetação densa torna quase impossível ver pedaços pequenos do ar. A equipe deve procurar a pé, com a ajuda de guias locais. Não estavam dispostos, como normalmente vemos num acidente em que o avião vem e... Veja, aqui está o nariz, aqui está a seção central, aqui está a cauda. Havia peças por todo lado. Então, eles tentavam determinar onde estavam e assim tornou-se uma grande busca. Eles precisam encontrar o máximo de peças que puderem, mas eles rapidamente percebem que vai ser uma tarefa difícil. A selva de Darien
É provavelmente a parte mais remota da América Latina que você possa imaginar. A rodovia Pan-Americana não passa por lá, não há estradas, não há nada. É como uma das piores selvas do mundo. Eu provavelmente vi insetos que o National Geographic não tinha sequer visto ainda. Foi muito difícil. No primeiro dia, tivemos 8 picadas de cobra, 3 pernas quebradas e uma parada cardíaca. À medida que trabalham, eles mapeiam a localização de cada fragmento do avião. Acompanhar onde as peças caíram pode conter pistas sobre por que o avião caiu. A maioria das peças é pequena, mas um rastro de vegetação queimada leva ao primeiro grande pedaço do avião. Havia uma grande área desmatada porque houve um grande incêndio graças ao combustível. Essa é a seção central da asa. O trem de pouso principal está logo ali embaixo e a outra parte está morro abaixo. É uma descoberta importante, mas muitas peças mais ainda estão desaparecidas, incluindo o leme e o cockpit. Os destroços estão espalhados por mais de 260 quilômetros quadrados. Para os investigadores, o tamanho da área é uma pista importante. Claramente, houve algum tipo de evento a alta velocidade, onde o avião havia se despedaçado e, basicamente, choveram peças de avião sobre a selva. Nós não sabíamos a causa disso, então tínhamos de ver os destroços e tentar determinar como as peças do quebra-cabeça se encaixavam. A proximidade do local do acidente com a fronteira da Colômbia sugere uma teoria óbvia. É um corredor aéreo de drogas. E é movimentada. A selva de Darién fica bem na fronteira entre o Panamá e a Colômbia e havia muita movimentação de drogas atravessando a selva por todos os lados. A selva remota da região de Darién é um paraíso para os cartéis de drogas que transportam mercadorias ilícitas para o norte, usando pistas secretas. Na época, não tínhamos um radar para patrulhar as rotas dos traficantes de drogas. Traficantes de drogas geralmente voam à noite quando é menos provável que sejam encontrados. Centro do Panamá, Copa 201. Gostaríamos de contornar a tempestade. Solicitamos nova rota para 090. Diferente das tripulações comerciais, contrabandistas evitam a detecção por radar desligando transponders de seus aviões. E eles nunca falam com o controle de tráfego aéreo. Se eles não fazem contato, quem vai saber que eles estão lá? É muito perigoso. Especialmente se não houver boa visibilidade. Entendido. Rota 090. Informaremos quando passarmos a tempestade. Talvez os pilotos desavisados tenham cruzado de repente com traficantes de drogas. Avião! Teria sido a última coisa que viram. Nós pensamos em aviões de traficantes de drogas. Algo estava acontecendo lá e tudo era uma possibilidade. Se o voo 201 bateu em outra aeronave, os investigadores devem ser capazes de encontrar algum vestígio do segundo avião entre os destroços que estão tirando da selva. Se um avião vermelho atinge um avião azul, há transferência de tinta e você terá um pouco de tinta de um no outro. Eles examinam cuidadosamente cada peça em busca de qualquer vestígio de tinta que pode ter vindo de um avião transportando drogas. Mas não dá em nada. Ainda mais revelador é que não há destroços que poderiam ser de um segundo avião. Não encontramos outros destroços, novos ou antigos. E analisando o que encontramos do avião da Copa, não encontramos quaisquer evidências de uma colisão no ar. Há uma outra possibilidade. Que tal uma bomba? O voo 201 seguia para Cali, na Colômbia, lar de um cartel de drogas violento. Os investigadores sabem que uma bomba a bordo poderia explicar os relatos de testemunhas de fogo no céu. Claro que havia a possibilidade de uma explosão. Nós trouxemos um especialista em explosivos da FAA conosco. Seria possível uma bomba explodir e fazer o avião em pedaços? Seria possível outra coisa? Precisávamos analisar todas as possibilidades. Aeronaves comerciais simplesmente não caem do céu, então, como todas aquelas pessoas na equipe, também achei altamente suspeito e poderia ser algo na minha área de especialização. O
O especialista em explosivos Calvin Walbert começa sua busca por evidências de uma bomba a bordo. Há uma pressão enorme, porque todo mundo quer a resposta para ontem. Ele procura as características marcas de explosão causadas pelos gases superaquecidos de uma explosão. Há indicadores que você procura que lhe dizem que a causa foi um evento explosivo. Que a causa não foi apenas um incêndio ou combustível em chamas ou algo assim. Se foi uma bomba, as marcas indicativas provavelmente serão encontradas nos restos de metal. No alumínio das aeronaves, você procura sulcos e crateras, mais ou menos como a superfície da Lua. Ele examina cuidadosamente cada peça. Ele encontra marcas de queimadura, uma prova de fogo. Mas não há sinal de uma detonação explosiva. A teoria da bomba está parecendo menos provável, mas não pode ser completamente descartada até que realizem um teste final. Os mortos são levados para a cidade do Panamá, onde os corpos serão radiografados em busca de estilhaços. Estou à procura de alguma coisa que seria estranho nos restos humanos e que não faz parte da aeronave e que não faz parte de seus pertences pessoais, que é algo que indique que foi uma bomba. Uma chamada da equipe de busca na selva traz uma boa notícia. O esforço desgastante valeu a pena. Eles encontraram as caixas pretas do voo 201 e esta pode ser a descoberta de que os pesquisadores precisam. Pelo menos temos algo para analisar qual foi a causa do acidente. Sem essas caixas, você fica cego. Você não tem nada. Não há nenhum laboratório no Panamá equipado para analisar os gravadores. Eles precisam ir para o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes em Washington. Estávamos ansiosos para olhar o gravador de dados do voo. O gravador de dados do voo continha os únicos dados que tínhamos do voo em si até a hora que se despedaçou. Técnicos da NTSB trabalham rapidamente para descarregar as informações armazenadas nos dois gravadores. O gravador de dados de voo rastreia informações como velocidade do ar e direção. O gravador de voz capta o som das conversas dos pilotos na cabine. Torcíamos para que com o gravador de voz do cockpit tivéssemos mais informações sobre o que a tripulação estava dizendo, o que estava acontecendo no momento do impacto. O gravador de dados do voo está em boas condições. Mas o mesmo não pode ser dito do gravador de voz. Foi uma grande surpresa para todos nós. De alguma forma, a fita se partiu e se desenrolou. Meu Deus, que bagunça. A surpresa foi que a fita se quebrou completamente. Era como um espaguete preto. Só restou uma bola de fita de Mylar. Os investigadores não saberão as respostas contidas na fita, a menos que possam repará-la. Se o pessoal da NTSB não conseguisse reparar aquela fita, acabou-se. Lutando contra um calor de 49 graus na selva panamenha, os investigadores se esforçam para descobrir o que podem nos destroços do voo 201 da Copa. Outra grande descoberta poderia ser uma pista crucial em duas investigações. Eles recuperaram uma parte fundamental do leme do avião, a unidade de controle. A unidade de controle é como um cilindro hidráulico, por assim dizer, que move o leme em duas direções. É a mesma peça que os investigadores suspeitam pode ter falhado na queda recente de um 737 da United Airlines. Se há um equipamento falho lá fora que está afetando milhares de aviões, queremos documentar o que aconteceu e trabalhar com a FAA e os fabricantes para corrigir o problema e para que isso não se repita. Se eles encontrarem evidências de que esse componente essencial falhou, isso enviará ondas de choque por toda a indústria. A Boeing não deixaria nenhum avião voar. Eles não estariam mais voando se esse fosse o problema. Os investigadores testam o mecanismo. Eles precisam saber se ele pode ficar preso em voo. Uma falha que poderia lançar facilmente um 737 num mergulho súbito. Mas é outro beco sem saída. Não havia evidência de danos pré-existentes. Parecia funcionar normalmente até a hora do impacto. A equipe espera que os motores do avião forneçam uma pista melhor.
Em casos raros, turbinas superaquecem e pegam fogo. Se você tem um incêndio no motor, há muitas causas para isso. Se houvesse um incêndio de motor no voo 201, os investigadores deveriam encontrar marcas de queimaduras pretas nas pás das hélices e em outros componentes internos. Contudo, mais uma vez, a inspeção não revela nada. Os motores não tinham problema nenhum naquele voo. Os motores estavam funcionando normalmente quando o avião se despedaçou. Os investigadores ainda não estão mais perto de compreender o que houve nos céus do Panamá. Cidade do Panamá. Panamá. Raios-X médicos eliminam mais uma teoria. Todos os restos mortais das vítimas foram radiografados para ver se havia alguma evidência de explosão. As imagens não mostram sinal algum de resíduos estranhos que poderiam ter se originado de uma explosão a bordo. Não havia nada que vi ou que observei que me indicasse que havia um dispositivo a bordo do voo 201 da Copa. Altitude! Suba, suba! Os investigadores agora acreditam que as chamas vistas pelas testemunhas ocorreram depois que o avião se despedaçou. Não foi uma bomba. Há uma pressão enorme sobre a investigação. Os panamenhos querem saber o que causou o mais mortífero desastre aéreo de seu país. Como isso poderia acontecer? Nem nós imaginávamos. Precisávamos de uma resposta. Em Washington, há uma esperança renovada de encontrar respostas no gravador de voz do cockpit. Técnicos conseguiram reparar a fita partida. Bom, deu muito trabalho, mas eles lentamente encontraram a ponta, endireitaram e enrolaram a fita de novo e puseram num carretel. Jorge finalmente pode ouvir os sons captados no cockpit. Mas o que ele ouve revela um novo problema impressionante. Liberado para decolagem, 4129. Ok, aqui vamos nós. A gravação não é do voo 201. É de um voo de vários dias atrás. Parece que a fita já estava danificada quando o voo 201 decolou. A fita quebrou cerca de 7 dias antes do acidente. E foi o motivo do gravador não estar funcionando. É muito incomum que não funcione. Eu voei naquele avião por muitos anos e não me lembro de nenhuma vez o gravador de voz do cockpit não funcionar. O primeiro funeral é para um dos 5 comissários de bordo. Muitos presentes estão fazendo a mesma pergunta que os investigadores. Por que essa tragédia aconteceu? Foi como um pesadelo do qual você gostaria de poder acordar. Você não espera que isso aconteça, muito menos no seu país. Os dados do voo finalmente estão nas mãos dos investigadores. Eles pintam um quadro aterrador. O voo 201 repentinamente entrou num mergulho catastrófico. Suba! O avião começou a descer de 25 mil pés. Até que ele se desintegrou em 9.195. 10 mil pés por minuto. A velocidade extrema do mergulho soluciona o mistério da desintegração em pleno ar. Ele não foi projetado para voar invertido a velocidades próximas da velocidade do som. E por isso, tentamos entender como ele passou de um nível de voo normal e se inverteu descendo em alta velocidade. Esses poucos segundos eram o foco da investigação. A tempestade sobre o Golfo do Panamá pode ter sido um fator. Nós tivemos informes de que a tempestade se estendia por mais de 160 quilômetros, de leste a oeste. Se a tripulação da Copa entrou numa tempestade severa, há uma chance de que os pilotos ficaram confusos com o que os especialistas chamam de desorientação espacial. Nossa, que loucura! Tem alguma referência visual do seu lado? Não. Voar no tempo ruim, à noite, em tempestades, pode ser totalmente desorientador. Você realmente não pode confiar em seus próprios sentidos. O ouvido interno não vai levar você a uma conclusão correta necessariamente. As forças G que você está sentindo podem levá-lo a pensar que está virando à esquerda quando está virando à direita. Altitude!
Em nome de Deus! Suba, suba! Investigadores usam as informações de radar capturadas na torre para traçar a trajetória do voo 201. Eles querem compará-la à trajetória da tempestade. Podíamos analisar os dados meteorológicos e os dados do radar de longo alcance. Sabíamos onde a tempestade estava e onde o avião estava pelo impacto. Então, podíamos montar a trajetória do voo e ver para onde iam. Os resultados são conclusivos. O voo 201 não estava nem perto da tempestade. Eu sei que o clima não foi um problema naquele acidente. Os investigadores ainda não podem explicar o que aconteceu ao voo 201 da Copa. Eles precisam de uma abordagem melhor. Os dados que tínhamos, a decolagem, a subida, a altitude de cruzeiro, tudo isso parecia um voo normal. Eles se aprofundaram mais nos 2 últimos minutos de dados de voo e descobriram algumas manobras de voo muito incomuns. Certo. Parece que eles viraram à direita e depois à esquerda e novamente à direita até que entraram num mergulho. Isso não faz sentido. Os dados do voo parecem completamente desconcertantes, mas seriam a chave para explicar por que 47 pessoas morreram no voo 201 da Copa? Os investigadores se concentram nos 2 minutos finais do voo 201. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Eles criam uma animação dos dados de voo. Tudo estava normal e isso foi abrupto. Esperando que vá lançar uma luz sobre a forma como o 737 poderia ter feito essas manobras estranhas. Deveriam estar corrigindo, mas não estão. Uau! O que está acontecendo? Mas isso só aumenta o mistério. Então começamos a ver o avião rolar num ângulo de inclinação, então de repente voltar a ficar nivelado ou vice-versa. O movimento estranho é diferente de tudo que um avião geralmente faz durante o voo. Estava tentando entender como o avião pôde manobrar como ele estava fazendo. Isso estava causando um bocado de problemas, porque não era plausível. Uma aeronave é normalmente pilotada com suavidade. Como se sua avó estivesse na parte de trás e ela não gostasse de voar. Porque você está tentando fazer o cliente feliz e fazê-lo voltar e voar com você de novo. Será que os pilotos estavam incapacitados por causa de drogas ou uma emergência médica? Nós temos que achar o cockpit. Não há como responder a essa pergunta, a menos que eles possam encontrar os corpos dos pilotos e realizar testes patológicos. Então, essa foi uma das partes principais da investigação. Nós tínhamos de achar o cockpit. Os investigadores estão preparados para a caça. Antes de ir para a selva, eles examinaram um 737 igual àquele que caiu. Eu pensei, estamos andando pela selva procurando partes e peças. Seria bom ver como elas eram antes do acidente. Então, se nos deparássemos com elas na selva, teríamos uma ideia do que estaríamos vendo. A busca meticulosa finalmente compensa. Encontramos o cockpit na base da árvore grande. Ela bateu na árvore e parou por ali mesmo. Na cidade do Panamá, patologistas examinam os corpos. Durante as necrópsias, não encontramos nenhuma evidência de um infarto naquele momento ou qualquer evento médico com os pilotos no momento do impacto. Testes toxicológicos confirmam também que nenhum dos pilotos estava afetado pelo uso de drogas. Deve haver outra explicação para as manobras bizarras. Estávamos tentando entender o que aconteceu e o que causou o giro. E foi um mistério e tanto por um bom tempo. Pouco mais para seguir em frente, os investigadores se concentram nos escombros do cockpit. Eles fornecem alguns detalhes intrigantes sobre os últimos momentos do voo. Nós começamos a desvendar o que pode ter acontecido no cockpit na hora do desastre. Um lanche delicioso compensa as longas horas. O copiloto está pilotando o avião. O comandante não está nos controles. Ele está comendo a sua refeição e tudo parece um voo muito normal, quando as coisas começam a dar errado. Os investigadores estudam os instrumentos de voo e controles de cockpit de que os pilotos dependem para pilotar o avião. E a posição de um interruptor é algo preocupante. O interruptor de giro vertical afeta o instrumento de voo mais importante do cockpit, o indicador de inclinação. V1. Potência. Cada piloto tem o seu próprio indicador de inclinação.
Ele mostra a eles como o avião está posicionado em relação ao horizonte. Os indicadores de inclinação dos pilotos são como uma bola. Eles mostram o ângulo de inclinação longitudinal. É o único controle da aeronave e sem ele seria muito difícil pilotar o avião. Cada indicador de inclinação está ligado ao seu próprio sensor, chamado de giroscópio vertical, ou VG. Os giroscópios medem constantemente a inclinação do avião. Se os giroscópios não coincidirem, os pilotos recebem um aviso. Normalmente, você tem o indicador de inclinação do comandante alimentado por um giroscópio e o indicador de inclinação do copiloto alimentado por um outro giroscópio. Se há um problema com um giroscópio, os pilotos podem alternar o indicador para o outro. Se um giroscópio pifa, o piloto não pode receber dados errados. Então você alterna os dois para terem os dados corretos. Parece que foi isso que aconteceu. O interruptor de controle do giroscópio foi posicionado para alimentar os dois indicadores a partir do VG1, o giroscópio do comandante. Parece que eles estavam tendo problemas com o giroscópio do copiloto. Os dois tinham a leitura de dados do mesmo giroscópio, o que faz você pensar que em algum momento ele foi selecionado dessa forma ou não perceberam que tinha sido selecionado assim, mas ambos tinham dados da mesma fonte, o que é incomum. Os investigadores podem estar à beira de um avanço importante, mas eles só saberão ao certo quando puderem testar os instrumentos de voo em busca de alguma avaria. Nós então removemos todos os componentes do cockpit e os mandamos para os Estados Unidos para exame. Esta poderia ser a última chance deles entenderem o que aconteceu ao voo 201. Os investigadores precisam saber se um instrumento defeituoso no cockpit estava dando aos pilotos do voo 201 informações erradas sobre a posição de seu avião. Ok, pode ligar. Queríamos saber se havia algo aqui que nos mostraria o que aconteceu. Houve uma falha dos giroscópios, ou talvez a falha fosse no indicador de inclinação. Eles testam os mostradores e os giroscópios que os alimentam. Este parece funcionar bem. Não há nada de errado com o instrumento do copiloto. Vamos ver o outro. Eles realizam o mesmo teste no indicador de inclinação do comandante. De início, o instrumento do comandante também parece funcionar bem. Colocamos numa bancada e ligamos, e realmente funcionaram bem. Então eles percebem algo estranho. Espere, parece estar preso. Em alguns momentos, o mostrador fica congelado. O indicador de inclinação para de se mover, mesmo quando o giroscópio que o alimenta está em movimento. Veja, agora está funcionando. Os investigadores precisam saber o que está causando a falha. Eles testam cada fio que liga o mostrador ao giroscópio. Não é à toa. Finalmente, eles encontram o culpado. Este aqui está quase caindo. Encontramos um fio parcialmente partido. Era intermitente, estava perto o suficiente para tocar e às vezes não tocar. A descoberta dá um novo significado para o rolamento bizarro capturado pelo gravador de dados do voo. O instrumento do comandante e o gravador de voo são alimentados pelo mesmo giroscópio. Essa ligação no avião é assim. O que o comandante está vendo em seu indicador de inclinação é o que está sendo gravado no gravador de dados do voo. Já que o giroscópio do comandante estava quebrado, enviava dados de rolamento errôneos para o gravador. O voo 201 da Copa não fez nenhuma manobra de rolamento. Muito bem. Vamos ver o que o avião estava realmente fazendo. Ao analisar cuidadosamente outros parâmetros do gravador de dados do voo, eles conseguem calcular os seus movimentos reais e revelar o movimento real do avião. Fazendo uma animação onde você pode ver o que os dados mostram e o que o avião está fazendo, esse visual é extremamente útil. A imagem vermelha mostra os dados errados que os pilotos estavam vendo, enquanto a imagem verde mostra como o voo 201 da Copa realmente estava voando. Estão tentando nivelar o avião, mas só está piorando. Você tem um indicador de inclinação aqui, preso, mas o avião está indo em outra direção. E, de repente, o indicador de inclinação funciona, descongela, volta e imita o avião outra vez. A habilidade dos pilotos para solucionar o problema provavelmente foi complicada pela natureza intermitente da falha. Vá para a direita, precisa ir para a direita. Eu estou. O que ele está fazendo?
Se eles estão totalmente confusos, por causa do indicador de inclinação, eles estão fazendo manobras impróprias nos controles. Quando congela, o piloto tenta corrigir o problema e, por isso, está tentando deixar o avião nivelado novamente. E o que não percebe é que tudo que está fazendo é tornar o problema pior, fazendo o contrário. Ele está olhando para um instrumento que fornece dados errôneos e, infelizmente, ele acaba perdendo o controle do avião. O avião rola tanto para a direita que não consegue se recuperar. Embora os pilotos não saibam disso, eles estão caindo do céu. Quando chegou a esse ponto, eles não tinham chance. Mas uma pergunta intrigante persiste. Foi o giroscópio do comandante que falhou em voo e começou a enviar dados errados? Então por que os pilotos o selecionaram? Então a questão é por que eles acreditaram que o giroscópio do comandante era o que funcionava, porque ele estava naquela posição. Devido a esse erro, ambos os pilotos estavam vendo a informação errada. O acidente não teria acontecido se estivessem usando o VG2. O que poderia ter levado os pilotos a cometer um erro tão letal? Você quer saber como eles são treinados para eventos incomuns, qual é o seu nível de habilidade e como lidam com situações inusitadas e se são treinados para falhas no giroscópio. Treinamento de aviação. Ok, vamos começar. Os investigadores entram no mesmo tipo de simulador que os pilotos do voo 201 da Copa usaram para sua formação em 737. Suba para 25 mil e vira à direita. Eles recriam o voo 201 da Copa. Agora inicie a falha. Incluindo o mau funcionamento do indicador de inclinação do comandante. Agora como faz a troca? Espera um pouco, deixa eu ver. Não é a mesma opção que estava no Copa 201. Duas configurações diferentes para um pequeno interruptor de controle têm implicações esmagadoras para a investigação. Este é o interruptor do giroscópio do simulador onde o comandante foi treinado. Próximo slide. Este é o interruptor do giroscópio do voo 201 da Copa. Agora podemos aproximar? Muito bem, agora vamos ver ambos. Bom, são completamente diferentes. O cockpit do simulador era diferente. E por isso era possível ficar confuso pensando que você estava acionando um giroscópio independente quando não estava. No simulador, girar o botão para a esquerda muda o instrumento do comandante para um giroscópio auxiliar, independente dos outros dois. No voo 201, girar o interruptor para a esquerda coloca ambos os instrumentos no giroscópio defeituoso do comandante. Centro do Panamá, Copa 201. Nivelando em 250. Entendido, 201. Sem registros de voz do cockpit do voo 201 da Copa, os investigadores nunca saberão ao certo quem girou o botão para o lado errado. Mas eles finalmente recolheram provas suficientes para montar uma teoria convincente de como o voo deu tão terrivelmente errado. Virando à direita, direção 160. Depois de dar a volta na tempestade, os pilotos do voo 201 da Copa precisam virar à direita para voltar ao curso. Um lanche delicioso compensa as longas horas. Já passamos a tempestade agora. Enquanto o avião volta a se nivelar, um alerta avisa que há um problema com o indicador de inclinação do comandante. Eles voltam ao nível e giram a chave do giroscópio para a esquerda, pensando que estão migrando para o giroscópio auxiliar. Você pode retroceder ao seu treino e fazer algo inadequado, porque é isso que é treinado para fazer. Agora ambos estão ligados no giroscópio ruim e nenhum sabe. Que esquisito. Por que não nivela? O mau funcionamento do giroscópio faz com que o piloto automático se desligue. O copiloto Cesário Terrada agora deve pilotar o avião. Ele vira o manche para nivelar as asas. Um instrumento congelado faz parecer que o avião não está respondendo. Por isso ele continua a girar o manche, fazendo o avião girar cada vez mais para a esquerda.
Ele está tentando corrigir um problema que está vendo no seu instrumento. Ensinaram a ele que deve seguir os instrumentos, acreditar nos instrumentos. Mas, na verdade, ele está piorando o problema cada vez mais. Os pilotos não têm como sentir o seu erro. Está escuro demais lá fora para ver qualquer coisa que poderia ajudar a orientá-los. No meio da noite, você não tem horizonte. E se perde o horizonte, você não sabe onde está. E já que o curto-circuito é intermitente, o instrumento começa a funcionar e de repente para novamente. Lá para a direita, precisa ir para a direita. Eu estou. O que ele está fazendo? Agora ele vê um giro à esquerda e está tentando corrigi-lo, girando para a direita. Na cabine, há pouco sinal de problemas. O movimento do giro deles foi bastante suave, à força de 1G. Por isso, duvido que os passageiros percebessem o perigo iminente, até que o avião ficou totalmente invertido e perdeu a sustentação, e em seguida a queda aconteceu rapidamente. Alerta de altitude. Altitude! Em nome de Deus! Suba, suba! Entre os dois pilotos, há um terceiro indicador de inclinação alimentado por seu próprio giroscópio independente. Ao comparar os dois indicadores principais com o terceiro, os pilotos podem determinar rapidamente qual dos indicadores principais está com defeito. O terceiro indicador de inclinação deve ter dado a eles a indicação correta. Por que os pilotos não o usaram continua a ser um mistério. Se tivessem olhado para o terceiro, teriam visto que havia algo muito errado ali. Isso não aconteceu. Quando os pilotos percebem que estavam mergulhando... Esquerda, esquerda, esquerda! Eu estou tentando, comandante! É tarde demais. Deve ter sido extremamente desconcertante. Você passar de alguns graus para a esquerda para vários graus à direita. É como dizer, o que está acontecendo aqui? Inclinações incomuns fogem ao controle e são muito mais difíceis de recuperar. O avião ficou com o nariz tão baixo e uma velocidade tão alta que nem posso imaginar o que estava acontecendo no cockpit. Em segundos, enormes forças G incapacitam passageiros e tripulantes. Acho que consegui, comandante. Adeus. À medida que o avião fica mais rápido, os componentes sofrem pressões extremas e partes da aeronave começam a se partir. No mergulho, o avião pegou fogo por causa do rompimento do tanque. E explodiu. Sentimos muito que o fim tenha sido o pior. É o pior acidente na história do Panamá. E espero nunca passar por isso de novo. Jorge Rodrigues passa meses ajudando a preparar o relatório final sobre o voo 210 da Copa para a Autoridade de Aviação Civil do Panamá. É muito importante que você analise e descubra qual foi a causa do acidente. A Copa Airlines responde com uma grande reforma de sua frota, padronizando a disposição dos controles da cabine. A frota agora está harmonizada. É uma companhia aérea completamente diferente do que era. A Copa também renova o treinamento de pilotos para se certificar de que eles estejam preparados para qualquer mau funcionamento de instrumentos. Voei 4 anos e meio com eles e o treinamento deles é o melhor que já vi. Realmente os respeito. Para a indústria da aviação, o voo 201 da Copa é um lembrete de como até mesmo pequenos problemas podem resultar em catástrofe. Uma pequena falha pode resultar numa tragédia. E por isso temos que sempre nos preocupar com essas falhas, temos que treinar para elas, temos que nos desafiar a cada dia para sermos os melhores. Seja o cara que faz o componente nas bancadas, sejam as pessoas que mantêm a aeronave, sejam os pilotos. É preciso que todos trabalhem juntos.